Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, Saul tomou consigo 3.000 homens escolhidos em todo o Israel e saiu em busca de Davi e de seus homens, até os rochedos das cabras monteses. E chegou aos currais de ovelhas que encontrou no caminho. Havia ali uma gruta, onde Saul entrou para satisfazer suas necessidades. Davi e seus homens achavam-se no fundo da gruta e os homens de Davi disseram-lhe: Este certamente é o dia do qual o Senhor te falou. Eu te entregarei o teu inimigo, para que faças dele o que quiseres. Então Davi aproximou-se de mansinho e cortou a ponta do manto de Saul. Mas logo o seu coração se encheu de remorsos por ter feito aquilo, e disse aos seus homens: Que o Senhor me livre de fazer uma coisa dessas ao ungido do Senhor, levantando a minha mão contra ele, o ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens, e não permitiu que se lançassem sobre Saul. Este deixou a gruta e seguiu seu caminho. Davi levantou-se a seguir, saiu da gruta e gritou atrás dele: Senhor, meu rei! Saul voltou-se e Davi inclinou-se até o chão e prostrou-se. E disse a Saul: Por que dás ouvidos às palavras dos que te dizem que Davi procura fazer-te mal? Viste hoje com teus próprios olhos que o Senhor te entregou em minhas mãos, na gruta. Renunciando a matar-te. Poupei-te a vida, porque pensei, não levantarei a mão contra o meu Senhor, pois ele é o ungido do Senhor, e meu Pai. Presta atenção, e vê em minha mão a ponta do teu manto. Se eu cortei este pedaço do teu manto e não te matei, reconhece que não há maldade nem crime em mim, que não pequei contra ti. Tu, porém, andas procurando tirar-me a vida. Que o Senhor seja nosso juiz e que ele me vingue de ti. Mas eu nunca levantarei a minha mão contra ti. Dos ímpios sairá a impiedade, diz o antigo provérbio, por isso, a minha mão não te tocará. A quem persegues tu, ó rei de Israel? A quem persegues? Um cão morto? E uma pulga? Pois bem, o Senhor seja juiz e julgue entre mim e ti. Que ele examine e defenda a minha causa, e me livre das tuas mãos. Quando Davi terminou de falar, Saul lhe disse: É esta a tua voz, ó meu filho Davi? E começou a clamar e a chorar. Depois disse a Davi: Tu és mais justo do que eu, porque me tens feito bem e eu só te tenho feito mal. Hoje me revelaste a tua bondade para comigo, pois o Senhor me entregou em tuas mãos e não me mataste. Qual é o homem que, encontrando o seu inimigo, o deixa ir embora tranquilamente? Que o Senhor te recompense pelo bem que hoje me fizeste. Agora, eu sei com certeza que tu serás rei, e que terás em tua mão o reino de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. E foram até ele. Então Jesus designou 12, para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, paz e graça estejam convosco. Hoje, ao nos reunirmos neste espaço sagrado, desejo iniciar nossa jornada espiritual com uma reflexão sobre as passagens bíblicas que nos foram apresentadas, a primeira leitura do livro de Samuel e o Evangelho segundo Marcos. Nestes textos, encontramos lições profundas que ecoam não apenas nos corredores dos tempos bíblicos, mas ressoam vigorosamente em nossas vidas diárias.
Imaginem conosco a cena descrita no livro de Samuel. Estamos diante de um momento crítico na vida de Davi, o ungido de Deus, destinado a ser rei. Davi se vê em uma caverna, escondendo-se das perseguições de Saul, o atual rei. Neste momento, a oportunidade de vingança se apresenta diante dele, com Saul indefeso, despojado de sua dignidade na escuridão da caverna. Quantas vezes em nossas próprias vidas nos deparamos com oportunidades de retribuição, de fazer justiça com as próprias mãos? A cultura moderna nos empurra para o olho por olho, para a busca incessante de revanche. No entanto, Davi, homem segundo o coração de Deus, escolhe um caminho diferente. Ele se recusa a ferir o ungido do Senhor, mesmo quando a oportunidade parece irresistível. Esta narrativa nos desafia a examinar nossos corações e a questionar nossas reações diante das injustiças que enfrentamos. Como discípulos de Cristo, somos chamados a trilhar o caminho da misericórdia, da graça e do perdão, mesmo quando o mundo nos incentiva a seguir a rota da vingança. Aprofundemos agora nossa reflexão ao nos voltarmos para o Evangelho segundo Marcos. O texto nos leva a um momento crucial na vida de Jesus, quando ele chama os 12, formando o núcleo dos apóstolos. Não são escolhidos entre os sábios, os ricos ou os poderosos. Não, Jesus escolhe aqueles que muitas vezes são negligenciados pela sociedade, pescadores, um coletor de impostos e homens simples. Isso ressalta a surpreendente graça de Deus, que não se baseia em nossas realizações ou status social. Aqui, encontramos uma lição poderosa sobre a igualdade na graça de Deus. Não importa quem somos, de onde viemos ou o que fizemos, Jesus nos chama para segui-lo, para sermos seus discípulos. Isso nos leva a refletir sobre como tratamos aqueles que nos rodeiam. Somos capazes de ver a presença de Deus naqueles que podem parecer menos influentes aos olhos do mundo? As histórias de Davi e dos apóstolos nos desafiam a transcender as normas sociais e a abraçar a radicalidade do amor divino. O chamado de Jesus aos apóstolos não se baseou em suas habilidades extraordinárias, mas na sua visão para transformar vidas através deles. Da mesma forma, somos chamados a enxergar além das aparências e a reconhecer o potencial de transformação que existe em cada pessoa. Agora, permitam-me compartilhar uma história que ilustra esses princípios nas entrelinhas de nossa existência diária. Há alguns anos, em uma pequena comunidade, uma senhora idosa, chamada Maria, se viu em uma situação desafiadora. Ela tinha sido alvo de fofocas injustas e calúnias. A dor em seu coração era palpável, mas, ao invés de revidar, Maria escolheu seguir os passos de Davi. Ela tomou a decisão surpreendente de convidar aqueles que a difamavam para um encontro. Naquele momento, na sala modesta de sua casa, ao invés de pronunciar palavras de condenação, Maria escolheu o caminho da graça. Ela os perdoou, ofereceu-lhes uma refeição humilde e compartilhou a mensagem do amor e da misericórdia de Deus. Aquela noite foi um ponto de virada na comunidade, onde a semente do perdão germinou e transformou corações. Essa história nos desafia a considerar como respondemos quando somos caluniados, injustiçados ou mal compreendidos. Podemos seguir o exemplo de Davi e Maria, escolhendo o caminho da misericórdia e do perdão, mesmo quando a tentação da vingança se apresenta diante de nós. Nossas vidas, meus queridos irmãos e irmãs, são marcadas por escolhas. Cada decisão molda o nosso caráter e determina a direção de nossa jornada espiritual. Hoje, somos chamados a refletir sobre a qualidade de nossas escolhas, especialmente diante das oportunidades de vingança e da tentação de nos elevarmos acima dos outros. Ao longo dessas reflexões, podemos observar a persistência de um tema central, a graça redentora de Deus. Assim como Davi não cedeu à tentação de ferir Saul, e os apóstolos foram escolhidos não por suas habilidades, mas pela graça de Jesus, somos convidados a viver uma vida permeada pela graça divina. Essa graça, meus amados, não é uma licença para indiferença ou complacência, mas uma chamada à ação transformadora.
Como discípulos de Cristo, somos convocados a ser agentes de mudança, a manifestar a graça divina em nossas interações diárias. Esta é uma jornada que exige coragem, humildade e uma profunda confiança na orientação do Espírito Santo. À medida que consideramos essas verdades espirituais, quero desafiar cada um de nós a responder a uma pergunta crucial: como podemos, em nossas vidas cotidianas, encarnar os princípios de misericórdia, perdão e escolhas orientadas pela graça de Deus? Primeiramente, convido-vos a olhar para as relações em vossas vidas. Há alguém a quem tenhamos dificuldade em perdoar? Alguém que nos tenha ferido profundamente? Recordemo-nos da atitude de Davi na caverna, resistindo à tentação de vingança. Que possamos, também, encontrar a força para perdoar, não apenas por amor a Deus, mas também por amor a nós mesmos. A prática do perdão não é apenas uma ação unilateral, é um presente que oferecemos a nós mesmos, libertando-nos das correntes do ressentimento e abrindo espaço para a paz interior. Não esqueçamos que, ao perdoarmos, refletimos a imagem do Deus que nos perdoa incondicionalmente. Além disso, ao considerarmos a chamada dos apóstolos, somos desafiados a ver além das aparências e a reconhecer o valor intrínseco em cada pessoa. Quantas vezes somos rápidos em julgar com base em status social, aparência ou realizações externas? Jesus não olhou para a posição social dos apóstolos, ele viu o potencial transformador em seus corações. Da mesma forma, somos chamados a enxergar além das superfícies e a reconhecer o valor sagrado em cada ser humano. Isso implica tratar cada pessoa com dignidade, respeito e amor, independentemente de sua posição na sociedade. Nos ambientes onde vivemos, sejam eles familiares, profissionais ou sociais, podemos ser agentes de transformação ao praticar a inclusão e a aceitação incondicional. Além de transformar nossas relações, a reflexão sobre essas passagens bíblicas também nos convida a considerar nossas escolhas cotidianas. Em nossas ações diárias, somos chamados a escolher o caminho da graça, da bondade e da compaixão. Cada palavra que proferimos, cada decisão que tomamos, pode ser uma expressão tangível da graça redentora de Deus. Um exemplo prático disso é o poder da gentileza. Muitas vezes, subestimamos o impacto positivo que pequenos atos de bondade podem ter na vida de outra pessoa. Um sorriso, uma palavra amável, um gesto de apoio podem ser instrumentos poderosos da graça de Deus, tocando corações de maneiras que nem sempre compreendemos. Em um mundo marcado por desafios e adversidades, torna-se ainda mais crucial sermos portadores da luz divina. Podemos ser faróis de esperança em meio à escuridão, refletindo a graça que recebemos. Ao fazermos isso, estamos participando ativamente na construção do reino de Deus aqui na Terra. Queridos irmãos e irmãs, a mensagem dessas passagens bíblicas não é apenas um convite à contemplação, mas uma chamada à ação transformadora. Como resposta a essas reflexões, proponho 3 passos práticos que podemos tomar para aplicar esses princípios em nossas vidas diárias. 1. Cultivar o perdão. Identifiquemos as áreas em nossas vidas onde o perdão é necessário. Busquemos a orientação divina através da oração, pedindo a força para perdoar. Tomemos a decisão consciente de liberar o peso do ressentimento e abraçar a liberdade que o perdão traz. 2. Praticar a inclusão e aceitação. Examinemos nossos preconceitos e julgamentos em relação aos outros. Procuremos oportunidades de incluir e aceitar aqueles que podem ser marginalizados. Sejamos intencionais em construir relações baseadas no amor e na compreensão mútua. 3. Expressar a graça através de pequenos atos. Estejamos atentos às oportunidades diárias para expressar bondade e compaixão. Sejamos conscientes das palavras que escolhemos, optando por construir em vez de destruir. Compartilhemos ativamente o amor de Deus através de ações tangíveis em nosso círculo de influência. Ao incorporarmos esses passos em nossas vidas,
tornamo-nos instrumentos vivos da mensagem que extraímos das Escrituras hoje. Não é apenas sobre ouvir a palavra de Deus, mas sobre tornar-nos o fazedores ou da palavra. Cada escolha que fazemos, cada atitude que tomamos, pode ser uma expressão concreta de nossa fé viva. Queridos irmãos e irmãs, ao concluirmos esta reflexão, recordemos que estamos unidos na jornada da fé. Nossas vidas são entrelaçadas na grande tapeçaria do plano divino. Que possamos ser encorajados pela graça de Deus a vivermos de maneira que honre a mensagem destas passagens bíblicas. Antes de terminarmos, convido-vos a um breve momento de silêncio. Permitamos que o Espírito Santo fale a cada coração, iluminando nossas mentes e fortalecendo nossos propósitos. Que em meio a esse silêncio, possamos ouvir a voz suave de Deus nos chamando a vivermos de acordo com sua vontade. Que o Senhor, que é rico em misericórdia, nos conceda a graça de sermos testemunhas vivas de seu amor em nosso mundo. Que a luz divina nos guie em cada passo e que possamos, como Davi e os apóstolos, responder ao chamado de Deus com generosidade e coragem. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo desça sobre cada um de vós, fortalecendo-vos na jornada da fé. Amém. Que Deus vos abençoe e vous garde. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.